Mulher é tudo chata, homem é tudo safado, preto se acha. Eu não gosto de fazer negócio com crente. Olá, eu sou Felipe Oliveira e eu tenho certeza que você já ouviu essas expressões, ou talvez, se você for sincero, também já as usou. E o tema do meu vídeo hoje é fato ou opinião. Isso é uma coisa que é polêmico, assombra muitas pessoas. Nós estamos vivendo uma geração que está caminhando na direção da opinião e está abandonando o fato. Esse vídeo e a ideia do conteúdo dele nasceu numa conversa que eu estava tendo com a minha filha, Alice. Alice é inteligente e ela disse uma frase um pouco perturbadora. Ela disse assim: policial, às vezes, é mais perigoso do que bandido. E aí eu devolvi a colocação dela com esse questionamento: isso é um fato ou é uma opinião? O que importa aqui não é falar sobre polícia, sobre ladrão, nada disso. Mas como as pessoas elas estão mais preocupadas em opinar sem saber o que é o fato real. Vamos analisar essas colocações aqui que eu coloquei, só para você entender o perigo da opinião em detrimento do que é o fato. Por exemplo, mulher é tudo chata. Aí você vai analisar a quantidade de mulheres que nós temos na humanidade, passa de 3,5 bilhões de mulheres. Você conversou com 3,5 bilhões de mulheres para determinar que toda mulher é chata? Homem é tudo safado. Nós temos quase 4 bilhões de homens, sexo masculino, gênero masculino na Terra, na qual boa parte desses homens, uma quantidade razoável pelo menos, se tornou homossexual. Você conversou com esses 4 bilhões de homens que existem na Terra para determinar se eles são safados ou não? Outra coisa, preto se acha, negro se acha, né? Por causa do jeito de o negro se vestir, de se comportar, pelo jeito de negro falar. O que é se achar? Você já foi no continente africano para poder viver ali naquele ambiente, determinar se negro se acha ou não? E por que é? O que é se achar para você? Ser convicto, firme, incisivo, ter uma postura mais altiva, confiante depois de anos de escravidão? Isso é se achar para você? E você já conversou com todos os negros para determinar o que é se achar? Então, uma opulência emocional não necessariamente é se achar. É só um pouco de autoconfiança, um pouco de estima elevada, só isso. Mas nós temos essa tendência natural de expressar uma opinião em detrimento do fato. O que é o fato? O que é a opinião? O que você pensa? E o que é o fato em si? Normalmente, nós ignoramos o fato e nós não sabemos o que é a nossa opinião. As pessoas hoje, elas estão mais preocupadas com o que elas acham do que propriamente com aquilo que é. Há uma frase na filosofia que eu gosto e é interessante. Essa frase diz assim: penso, logo existo. Hoje, a frase que se encaixaria com esse nosso tempo é: acredito, logo o que eu acredito existe. Não é assim o andar da carruagem, não é assim que funcionam as coisas. Não é porque você acredita em algo que aquilo necessariamente vai existir. Não é porque é a sua opinião que aquilo vai existir. O grande problema é que quando essa linha de pensamento ela sai do campo do estudo das coisas e ela parte para pessoas. Você não pode colocar a tua opinião sobre alguém como uma verdade absoluta. Normalmente, quando alguém faz uma pecha a um grupo, ele está fazendo essa pecha por causa de um problema emocional. Por exemplo, a pessoa foi lá, ela fez um negócio com alguém e ela descobriu que aquela pessoa é cristã, evangélica, crente, pentecostal, um assembleiano. E aquele crente não pagou, não cumpriu, não honrou com compromisso, deu um cheque sem fundo.
A frase dessa pessoa é: eu não faço negócio com crente porque crente não presta. Mas espera aí, nós temos quase 250 bilhões de habitantes, 250 milhões, corrigindo, 250 milhões de habitantes só no Brasil, certo? De 35 a 40% dessa população é evangélica. Então nós temos um número aí razoável de pessoas. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Nós temos aí praticamente algo em torno aí, vamos colocar aí de 60 milhões de habitantes a 70 milhões de habitantes do Brasil que são evangélicos. Você fez negócio com essas 70 pessoas para determinar que crente não presta? Então a tua experiência pessoal não pode virar um clichê para todo um grupo de pessoas. A mulher se relacionou com um cara, ela teve uma decepção amorosa. O cara decepcionou, o cara bateu, o cara agrediu, o cara fez 1000 atrocidades com ela, ela tem uma decepção emocional. Ela coloca aquela decepção emocional dela à frente de tudo que ela acredita, e toda vez que ela olha para um homem, ela diz: esse homem não presta, homem é safado, homem é mau caráter. Ela está pegando uma experiência pessoal dela, uma mágoa pessoal dela, e ela está colocando isso à frente. Outro exemplo, um homem, ele namorou com uma mulher muito chata, muito ciumenta, descontrolada, alguém que tinha um problema emocional muito forte. E aí ele se traumatiza a um nível que toda vez que ele olha para uma mulher, ele acaba sendo sexista ao extremo, ele se distancia. Nós temos aí um grande problema, dois, né, na sociedade. Um é muito forte, que é o feminismo, né? Normalmente, quando você vai analisar a mulher feminista, não é que ela sentou, estudou todo o movimento ideológico, feminista, a causa das mulheres. Ela nunca foi para o fronte, ela normalmente não foi para um país muçulmano salvar mulheres que são vítimas de abuso machista. Ela não foi no Nordeste salvar as meninas que foram vítimas de estupro na beira da estrada. Ela teve uma vivência pessoal, ela conviveu com um homem que foi machista, que teve um comportamento inadequado, e ela pega aquela experiência pessoal dela e ela se envolve numa causa feminista. Então qualquer homem que dá uma ordem para ela começa a falar de empoderamento, de patriarcado, e aquela mágoa, aquele ranço é colocado para fora. Então ela não se atém ao fato, ela só expressa a opinião. Isso é muito danoso, porque isso segmenta o debate. Por exemplo, nós temos um movimento aí na Europa que começou na Ásia e agora já está nos Estados Unidos, conhecido como MGTOW. Vou fazer vídeos falando sobre isso, feminismo e o movimento MGTOW. E o movimento MGTOW são homens que se recusam a tocar em mulheres por causa dessa histeria do feminismo. E aí o indivíduo teve uma experiência negativa com uma mulher e ele classifica todo o grupo de mulheres como se fossem iguais. Essas pechas são horríveis, é muito ruim. Eu me sinto muito mal. Eu ouvi uma expressão uma vez na igreja, estava sentado ao lado de alguém e a pessoa falou assim: eu não gosto desse pregador. Aí eu falei: por quê? E a pessoa falou: não sei, tem alguma coisa nele. Eu pensei comigo: olha, a liberdade de não gostar de alguém, tudo bem, mas ela não tem um fator probatório, ela não tem um fato concreto, ela só não gosta. E ela define a opinião dela com base numa sensação. Isso é horrível, porque você cria uma pecha, você classifica alguém, você determina alguém. E eu vou fazer um vídeo também falando sobre isso, sobre os cancelamentos sociais, né? As pessoas estão sendo canceladas socialmente sem um motivo razoável, só porque eu não gosto de alguém, só porque eu não vou com a cara de alguém, só porque para mim aquela pessoa sei lá, tem alguma coisa no jeito de andar e no jeito de falar e coisa e tal. Então eu não posso pegar a minha experiência pessoal para tecer uma opinião, eu tenho que me ater ao fato. Outra coisa importante que acontece é quando a pessoa ela tem uma sensação competitiva, né? Ela tem um espírito de competitividade, então ela prefere anular outra pessoa sem um fato real. Isso acontece muito no mundo da política, desconstruindo a figura da pessoa, e eu vou falar sobre isso aqui, sobre assassinos de reputação, porque ela quer expor a opinião dela. Então nós temos que tomar muito cuidado com opinião e com fato. As pessoas elas não conseguem expressar aquilo que elas realmente são através das redes sociais,
ou através do convívio. E você só consegue determinar quem é uma pessoa convivendo com ela, habitando com ela, estando com ela. A experiência que prova um fato, ela vem do convívio. Salmo 139, o salmista diz: Senhor, o Senhor me conhece. O conhecimento vem através de duas formas. Primeiro, o conhecimento vem através da teoria, da leitura. Segundo, o conhecimento vem através da experiência, com conviver, com acordar. Minha mãe, quando estava viva, ela sabia exatamente como eu gostava do meu prato de comida, porque ela acordava comigo, ela deitava comigo, ela dormia comigo. Só Deus pode determinar algo julgatório ou classificatório rigorosamente sobre alguém, porque Ele sabe quem é a pessoa, e não é com base em opinião, mas é com base naquilo que a pessoa realmente é. Eu peço muito a Deus que a nossa geração aprenda a tecer uma opinião após um fato. Se você tem uma opinião que ela é contrária ao fato, deixe isso claro para a sua audiência, deixe isso claro para quem segue você. Olha, o fato é esse, mas a minha opinião é essa. E isso vai ser honesto intelectualmente, vai ser justo, tá bom? Eu, Felipe, penso dessa forma, humildemente. Agradeço por você estar me assistindo aqui. Não sou o dono da verdade, só estou propondo uma reflexão. Você que gosta do conteúdo do que eu estou gravando, deixa um comentário aqui embaixo, humildemente, vai muito me alegrar. Estou fazendo isso daqui de coração para propor um pouquinho de reflexão e trazer um pouquinho de crescimento nessa geração. Um abração, Deus te abençoe.